Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Sabe qual é a importância de planear a sua vida sexual e, consequentemente, uma futura gravidez? Em África, apenas 24% das mulheres entre os 15 e os 49 anos não utiliza qualquer método contraceptivo. Hoje vamos falar da importância do planeamento familiar e, para o esclarecer, convidamos o Dr. Brahim Jai, médico ginecologista. Obrigado, doutor, por ter vindo ao nosso programa. Podia então começar por dizer qual a importância da consulta do planeamento familiar? Em relação ao planeamento familiar, hoje em dia, a Federação Internacional de Planeamento Familiar engloba não só o planeamento familiar, mas também a saúde sexual e da própria menopausa. Agora, em África, a sexualidade, para assim começar, começa muito mais cedo que propriamente dita. Eu já tive a possibilidade de falar sobre casamentos tradicionais precoces, em que ali quase a rapariga não tem a possibilidade de fazer planeamento, porque está lá para procriar e fazer filhos e trabalhar. Agora, quando falamos de planeamento familiar, significa planear, ou seja, quantos filhos queremos ter e para quando ter, quando começar a nossa relação sexual e para que é que isso servirá. No fundo, o planeamento familiar visa aconselhar jovens, e não só, na vida sexual e também reprodutiva, isso quer dizer? Sim. E o planeamento familiar é este o objetivo, fazer com que as pessoas tenham uma boa saúde sexual. Boa saúde sexual significa ter relações sexuais de uma forma saudável, provavelmente precisa ter relação. Saudável e protegida. E protegida. E planear significa, quanto mais tarde ter o filho ou quanto mais cedo te ver, temos a consciência que de facto estamos a ter. Então, e o doutor acha que há uma idade específica para se iniciar uma consulta de planeamento familiar? Muitas vezes costuma-se dizer em África, a partir do momento que a criança ou a rapariga tenha a primeira menstruação, desde aí tudo é possível. Agora, sabendo como funciona a África e com poucos centros de saúde ou com poucas unidades de saúde, é muito complicado às vezes lá chegar. Como disse, a África, só 24%, tem acesso a essas unidades. Então, o que é que nós podemos fazer em relação a essa juventude que começa a vir... E o que é que acha que se pode fazer para aconselhar o que é que deve ser feito? Provavelmente deve-se trabalhar a educação sexual, mas isso é feito em estabelecimentos, nos próprios estabelecimentos de saúde, pelos próprios médicos? Provavelmente devia começar mesmo nos programas oficiais de ensino, porque hoje em dia a África está em processo de desenvolvimento e um boom das raparigas, não muito, mas já começa a ir. Também os rapazes, porque quando falamos do planeamento familiar, temos que falar do casal. Claro, do rapaz, rapariga, do homem e da mulher. E na escola, se começarmos a ter noções básicas, o que fazer, quando fazer, o que é que podemos fazer para evitar, isso dava jeito a todo mundo. Agora, no centro específico, que é a unidade de saúde, o Sistema Nacional de Saúde de cada país, dos países que falam língua oficial e não só, em toda a África, se nesses centros especializados, se falarem do planeamento familiar, era muito interessante. Era mesmo o caminho a seguir, mas nem sempre se consegue. E as pessoas sabem onde se dirigir? Há essa informação? E em que sítios é que pode haver a consulta de planeamento familiar? Sim. Quando falamos da África, temos vários níveis para falar. Quando falamos em aldeias muito pequenas, às vezes nem sabem que existe planeamento familiar. Não sabem se existe possibilidade de ter quantos filhos é possível. Acham que ter mais filhos pode ser dádiva de Deus ou não. Não têm essa noção. Agora, quando vamos subindo de grandes aldeamentos, grandes cidades, já as coisas começam a funcionar. Têm noção que existe planeamento familiar, às vezes recorrem, mas também a informação não chega muito bem lá. E eu tenho uma coisinha a salvar. A RTP África é a televisão para os que falam português em África e os que
a comunidade africana cá residente em Portugal. Claro, para fora, E para fora de Portugal também. Aí também temos algo para dizer. Muitas vezes as mensagens que mandamos, tanto na televisão, na rádio, no spot publicitário, às vezes não chega a essa comunidade. Cá em Portugal, às vezes não chega e lá é ainda mais complicado. Ou nós temos que adequar uma linguagem mais simples, mais acessível, que as pessoas percebem. E também, se calhar, peço desculpa interrompê-lo, se calhar também atualizar essa linguagem também para os dialetos que existem em diferentes países do continente africano. É isso mesmo. E se calhar não é contemplado, não é? Não é contemplado. Eu sei que a televisão custa. Um spot custa não sei quanto. Mas é necessário investir nesse capítulo, nessa área, para poder atingir toda a população. Porque senão, eu tive a experiência, porque já trabalhei em África, eu tive a experiência que o planeamento familiar, nem toda a gente tem esse acesso. Aqui também, provavelmente, nem toda a gente tem. Quando digo aqui, em Portugal. Claro. Nem toda a gente tem. Às vezes o centro de saúde não dá, tem que mandar para os hospitais que não têm consulta de planeamento familiar e tudo isso. Agora, lá ainda é mais difícil. E no continente africano, provavelmente, não há uma noção certa do que é o planeamento familiar. Se calhar não há uma ideia ainda muito bem estruturada do conceito de planeamento familiar em si. Sim. A África tradicional tem uma coisa que provavelmente funciona ou não funciona, mas psicologicamente às vezes funciona. Muitos países usam ervas ou pequenas plantas, uma coisa assim, a dizer que isto vai a uma macumbeiro e este dá-lhe, dizendo que você não fica grávida. Sim. Provavelmente não fica, provavelmente fica, às vezes fica. Mas isso, mais ou menos, uma senhora que já tem muitos filhos, aí e acolá, já na perimenopausa, volta de 40, já não consegue engravidar. Agora, falamos de gravidez, mas quando falamos de doenças sexualmente transmissíveis, essa questão já não se coloca. Já é outra coisa. Porque o que acontece em África é a relação de doenças sexualmente transmissíveis, como há uma falta... Faz de conta que a África tem 60-70% de analfabeto nos países que estamos a falar. Provavelmente é de Cabo Verde, não sei. Mas mesmo assim, há muita falta de informação. Para um africano dizer que é a SIDA... está a brincar comigo? Disse. E provavelmente, se dizer sífilis... sim, provavelmente já passei. Agora, quando temos isso... A informação tem que ser muito bem veiculada e ser atacada e a informação tem que veicular. E às vezes não chega lá. E é preciso mais. E, por exemplo, o uso de alguns métodos contraceptivos. Por exemplo, uma pílula para uma senhora que não tem muita escolaridade, que vive numa aldeia, provavelmente com 3 ou 4 filhos, é difícil. Mas para uma jovem no liceu, que está a começar... Já é mais fácil do que o uso da pílula. É mais fácil. Então, e diga-me qual é que é a importância da utilização da pílula no caso das jovens? Quando falamos das várias comunidades existentes cá em Portugal, a minoria étnica, a minoria aqui em Portugal de jovens africanos, da comunidade africana, usa-se bem a pílula. Agora, a pílula aqui, em muitos sítios, em muitos centros de saúde, é gratuito. Mas quando dá para pagar, muitas vezes os familiares não estão muito disponíveis para o fazer. Por exemplo, é reprimir a sexualidade dessa jovem. Ou o parceiro. Agora, em África, para grandes estabelecimentos, para grandes cidades, para grandes centros urbanos, provavelmente é possível também. Mas ainda não existe essa... Existe. O serviço é gratuito. O serviço lá pode ser gratuito. Pode ser. Pode ser. Pode ser. E existe centro de saúde, grande centro de saúde, para distribuir estes métodos, não só a pílula, mas também o preservativo. E, desculpe-me interrompê-lo, só em centros de saúde não há mais unidades? É raro a ver, porque a África é difícil, não é? E nas farmácias pode encontrar aqui ou lá. Mas nas farmácias não é gratuito, não? Não, compra-se. Agora, no centro de saúde, nos hospitais, provavelmente, tendo uma consulta de planeamento familiar ou saúdes materno-infantis, há disponibilidade, muitas vezes é fornecida pela OMS, para prevenção das gravidezes indesejadas e prevenção da ST. Chegando num centro de saúde, pede uma camisinha, sem vergonha, porque às vezes é a própria vergonha lá chegar, pedir. Claro. Porque conota-se, se começar, a pessoa começa a ver nos teus olhos. Há uma vergonha. Há uma vergonha. Mas eu queria dizer uma outra coisa em relação aos contraceptivos orais.
que a contracepção oral muitas vezes faz não para prevenir a própria gravidez. Às vezes pode-se dar nas virgens. Nós temos várias sintomatologias que se pode dar como preventivos de, por exemplo, um sangramento muito abundante de uma menstruação. A pílula controla esse sangramento e controla também a dismenorreia que nós chamamos, que é durante a menstruação, pode ser durante, claro, antes, depois. Então, isto são outras indicações. É uma utilidade da pílula. Também a pílula pode ser dada a mulheres já numa idade mais madura, com metrorragia ou perdas abundantes, que às vezes está relacionada com miomas uterinos, pode-se dar para controlar, muitas vezes pode ser que de facto temos um problema, a solução para hemorragia ou perda hemática dessa senhora. Tá bom. Agora vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista. Fique com algumas informações sobre o tema de hoje. Eu e o Dr. Braima voltamos já a seguir. Fica aí desse lado. Programar o futuro. É este o principal objetivo de uma consulta de planeamento familiar, onde se disponibiliza toda a informação necessária para garantir que um casal, homem e mulher, viva a sua sexualidade em pleno, sem correr riscos desnecessários. Além disso, é nestas consultas que se podem obter informações sobre qual é a melhor altura para se ter um filho, de forma a garantir uma gravidez saudável. Em África, estas consultas são urgentes, já que permitem mitigar problemas que ainda hoje matam milhões, como uma gravidez mal acompanhada e doenças sexualmente transmissíveis. Os futuros pais devem estar informados sobre os possíveis riscos e doenças que poderão afetar a mãe e o bebê e, para isso, fornecem-se todas as informações necessárias sobre métodos contraceptivos. O recurso a estes métodos tem vindo a crescer a nível mundial. Atualmente, 57% das mulheres mantêm-se protegidas, embora em África apenas 25% tenham acesso à contracepção. A gravidez precoce, por exemplo, continua a ser um problema muito marcante no continente africano. Para a evitar, é necessário que todos estejam informados sobre a idade certa para uma adolescente começar a sua vida sexual e que esta tenha acesso a toda a informação e cuidados que necessita para que ambos possam ter uma vida longa e saudável. Está mais informado sobre as consultas de planeamento familiar? Queremos sempre esclarecê-lo. Se tem alguma dúvida, deixe a sua pergunta no nosso mural do Facebook. Aproveite e veja todas as novidades que temos só para si. Faça como a Susana Correia, que nos deixou a seguinte pergunta: que medicamentos podem cortar os efeitos dos contraceptivos? Há medicamentos, quando tomados, podem influenciar, podem ter um efeito diminuidor de eficácia. Mas antes disso, antes de dizer o medicamento, eu gostava de dizer o seguinte: muitas vezes a pílula não tem muita eficácia em casos de vômitos ou diarreia. Isto, quem estiver com diarreia e vômito num ciclo menstrual tem que se prevenir. Durante esse tempo, tem não só usar, tomar a pílula, mas tem que poder usar o preservativo. Nesse caso, a combinação de dois métodos é eficaz. Se calhar acha que o uso destes dois métodos contraceptivos tem que ser usado em consonância. Em consonância. Porquê? Porque, por exemplo, os medicamentos que se sabe que diminuem o efeito da pílula são os antibióticos. Muitas vezes nós temos senhoras, ao tomarem a pílula, depois no final saem grávidas. Acham que de facto pode ser isso. Mas também aqui há outro efeito da pílula. Normalmente a pílula é segura, mas também tem de vez em quando uma percentagem falha. De eficácia, claro. E isto tem que se ter sempre em conta. Porque é que nós dizemos tomar a pílula não é tudo. Para jovens que na sua idade reprodutiva normal, que são os primeiros namoros e não têm a certeza, eu aconselho usar sempre preservativo, mas pílula. Agora, E há mais métodos contraceptivos sem ser a pílula e o preservativo, certo? Sim. Agora, falando para a Grande África, nós não temos muitos meios, nem temos todos os recursos ou contraceptivos para toda a gente. O que é que se disponibiliza nos grandes centros de saúde? É a pílula, o preservativo e o DIU, dispositivo intrauterino.
E é mais, provavelmente, em algum centro mais, por exemplo, Luanda, Maputo, em cidades maiores, podemos ter os implantes, não é? Podemos ter... E os implantes, que implante, o que é isso, para quem não saiba lá em casa? Um implante são hormonas, são pequenas barras que podem ser colocadas no braço com duração de 3 anos e é jovem, normalmente é recomendado às jovens, também pode ser recomendado já às senhoras mais adultas. E é colocado no braço no início do período menstrual ou no final do período menstrual ou qualquer altura que ela saiba que não teve relação. Coloca-se, é fácil colocar, mas é isso para... A África tem um problema. Não há quadros, é verdade. E o grande problema, quem colocar isto? Quais são a identidade de saúde ou profissionais de saúde que podem colocar? Que entidades é que podem fazer? Ok, a África, nós sabemos que a saúde pública africana quem aguenta são os enfermeiros e as parteiras. Médicos não há muito, e se há, estão mais nas grandes cidades, mas as grandes cidades não albergam toda a população. Claro. O que fazer em relação a estes profissionais de saúde? Dar-lhes formação, mostrar como se fazer. Porque uma coisa é colocar, outra coisa quando passar os 3 anos do implante. Como é que se faz essa renovação? A remoção. A remoção. Tem que se retirar e também tem que ter uma técnica. E nós falamos já de 2. Agora, hoje cá em Portugal e muitos países europeus temos um outro aparelho também que é um SIU, Sistema Intrauterino, que é igualzinho ao DIU, dispositivo intraútero, mas só que tem uma hormona lá dentro. E esta hormona funciona todos os dias, o organismo ele vai libertar um bocado no organismo. Isso leva, durante 5 anos, a pessoa pode ter este aparelho, evita o cancro do útero, evita sangramentos abundantes, previne as mulheres com miomas uterinos, faz com que não sangrem muito, não sangrando muito, o mama pode não crescer. Então, estas são as inovações que nós temos para apresentar. Mas a grande dificuldade que os profissionais africanos têm são centros especializados, por exemplo, para fazer laqueação tubária. Também. Que, quando nós falamos... Mas a laqueação tubária, isto é, a laqueação de trompas... Trompas. Esta laqueação é feita por quê? É feita porque nós dizemos que é um método reversível. É o único que podemos dar, mas hoje em dia aparecem outros métodos, que é Shure, em que nós, com um aparelho de estereoscópio, podemos colocar, visualizando muito bem as trompas, a entrada das trompas pelo útero, e conseguimos colocar. São um instrumentozinho que se coloca lá e tapa o buraco, a partir daí já não se consegue. Mas isso é por uma questão, a laqueação é feita numa situação específica, certo? É feita, mas faz-se conta. A África tem muitas carências. Muitas vezes trabalhando nesse grande centro e há senhoras que vêm 100 km, 30 km ou 40, 50, 100 km para o hospital de referência em que se pode fazer cirurgia. A mulher já tem 3 ou 4 filhos e tem uma ruptura uterina. Perante si, o que fazer? Laqueá-lo tem problemas legais. Não laqueando, ela vai... Agora, podemos salvar. Não laqueando, o que é que poderá acontecer? Pode engravidar novamente, sim, mas já tem 3 ou 4, 5, 6, 7 filhos. Estamos aqui a falar agora de planear a gravidez. Planear... Ou não, se aí ela já quiser... entra o problema de saúde pública. Porque essa senhora, imagina que já tem um útero com ruptura. A próxima gravidez é uma gravidez de alto risco e qualquer altura pode morrer. Claro. Faz conta que a distância é a mesma e não é vigiada. Quando entrar em trabalho parto, as contrações uterinas podem fazer nova ruptura e a mulher morre no caminho. Desculpe interrompê-lo. O que está a dizer então é que a dificuldade de uma má consulta, de uma inexistência de consulta de planeamento familiar pode levar a situações de saúde pública mesmo, de problemas de saúde pública. Pode. Nós temos o problema de saúde pública. Hoje em dia, sabe-se que o HIV, não falamos sobre isso ainda, a sífilis e a herpes e a clamídia são doenças sexualmente transmitidas. Se nós tivermos bom planeamento familiar, se nós tivermos bom aconselhamento dos jovens, das mulheres e dos homens... E dos homens, claro, eu queria dizer. Nós teremos a redução drástica de doenças sexualmente transmitidas e isso vai reverter para a saúde, o Sistema Nacional, em milhões de dinheiro que
vai deixar de pagar. Ou seja, nós temos essa situação. Mas o grande problema também é as mortes maternas com a gravidez. Depois não se pode fazer as coisas como deve ser. Já tem a ver com um planeamento feito já com alguma antecedência e com uma certa atenção, não é? Aqui há um outro método que é muito peculiar em África, a abstinência sexual. Normalmente, quando a mãe tem filho, o que faz normalmente é uma abstinência durante 2 anos. Mas quando começa novamente a ter relação sexual, engravida. Ou seja, ao amamentar... Mas essa questão da abstinência sexual percorre todos os países africanos? Todos, quase todos. Mas aqui há uma outra coisa. A senhora sabe que a África tem um dilema, um não dilema, que é a poligamia. Quando falamos África, temos que ver essa parte. A poligamia, cultural, claro. A questão cultural. Quase o homem tem 1, 2, 3 mulheres. Se esta mulher está a amamentar, espera, vai outra. Então, sendo assim, o planeamento parece natural e vai-se fazer. A mulher está a amamentar, não tem relação, mas nem sempre é. Mas também, às vezes, recomenda-se que pode fazer a amamentação como sendo um método, mas não é seguro. É sempre complicado não é seguro. Trabalhar com os limites da própria cultura. A África tem um problema. É mão de obra para o trabalho do campo. Quanto mais filho, mais riqueza tem. Não, quanto mais filho tem e com uma boa formação de qualidade, mais ganhos terás no futuro. A questão da poligamia, o Estado de Desenvolvimento próprio da África, porque, primeiro, talvez há mais mulheres do que homens. Segundo, porque a tradição é essa. Um homem quase não pode ficar com uma mulher. Mas isso também, eu digo, é uma fase de desenvolvimento própria da África. A partir do momento que a mulher tiver uma formação adequada e pretende mais coisas, estudar, formar, e essas questões da poligamia começam a ficar para trás. Agora, estamos num estádio hoje. Nós podemos também sempre respeitar essas questões. Sim. E como é que se chega lá, sem ser... Agora, que planeamento fazer para esta gente? Mas este é um circuito muito fechado. O homem e as 3 mulheres, ou o homem e as 2 mulheres. O que fazer? Cada um pode fazer. O homem, provavelmente, não há de fazer. Porquê? Porque para o homem temos a camisinha, o homem africano típico não gosta de preservativo. Se começa a usar, ou a mulher de ser usa, pode começar sarilhos em casa. Porque provavelmente vai pensar que a mulher é promíscua. Tem a ver com problemas vai associar uma questão de prevenção a um problema de infidelidade. E quando é assim, as mulheres que estão nessa situação podem perfeitamente fazer. Ou colocar um aparelho, ou fazer a pílula. A pílula é mais cara, isto aqui é colar. Mas imagina uma mulher com 2 ou 3 filhos já. Por que não colocar um DIU? Em Angola costuma dizer mola. Por que não colocar uma mola ou um DIU para, sabendo o marido não? Porque a saúde sexual é da própria pessoa. A mulher tem o seu próprio direito. Isso está definido pelas organizações internacionais. A mulher, se quiser, pode pôr, sem perguntar. Mas em África, às vezes, tem que perguntar ao marido o que fazer. Se o marido disser não, vais continuar a ter filhos para toda a vida. Falámos aqui em questões de fertilidade. Agora, em questões de infertilidade, o que é que se pode fazer? Em questão de infertilidade, nós temos a infertilidade é comum ao casal. Tanto a mulher como o homem. Porque em África o que se costuma dizer eu vou dar um exemplo muito rápido, quando se casa uma mulher em África e a mulher não consegue ter filho, a culpa é da mulher. Novamente a mulher. E essa mesma mulher, o homem arranja outra mulher, e esta mulher até pode ficar grávida de um outro homem, a primeira mulher não consegue, mas este já tem, mas não é o filho dele. Então, esta mesma mulher saiu deste casamento, vai para outro casamento e começa a dar filhos. Então, afinal, de quem é? Sim. Agora, o problema da infertilidade africana existe e é real. Embora tenha taxa de natalidade muito alta, mas e seja camuflada também por questões, novamente, culturais, não é? Culturais não são também problemas de doenças sexualmente transmissíveis. Claro, claro. Nós temos 2 que, de facto, provocam isto. Independentemente das malformações, problemas normais da própria mulher ou do homem, temos por exemplo, a clamídia e a sífilis podem perfeitamente chegar lá e fazem uma obstrução da trompa e nada mais. E mesmo com isto, às vezes há a possibilidade de fazer uma doença inflamatória pélvica terrível e acabou. Já não consegue, as trompas não funcionam e às vezes a tuberculose propriamente é possível que faça isso.
bloqueia toda a parede abdominal, as trompas ficam obstruídas e não há gravidez. Então temos esse problema. Mas também o africano, típico homem, não tem essa noção que ele também pode ficar infértil ou não pode ter filhos. Mas de vez em quando aparece, afinal, não consegue. Porque tem uma mulher que não consegue, outra não consegue. Provavelmente é problema do homem. E existem problemas reais, que não têm nada a ver também com DST, mas são problemas mais graves que se deve ver. E consultas de infertilidade na África ainda é muito difícil. Não há condições sem, cara. Muito obrigada por ter estado aqui no programa. Deu-nos informações muito úteis. Obrigado. Muito obrigada. Não, obrigado. Quer rever este programa mais tarde? Basta ir ao YouTube, onde também pode encontrar os vídeos dos programas anteriores. Não deixe de nos acompanhar. Fique agora com o mais importante do que falámos hoje no programa. Tome nota. As consultas de planeamento familiar visam programar a vida sexual e reprodutiva de uma forma segura e saudável. Devem ser iniciadas na adolescência, em idade reprodutiva, sendo rapazes ou raparigas. Estas consultas estão disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde, embora em África não estejam muitas vezes acessíveis à maioria da população. A educação sexual nas escolas é também essencial. Para que uma gravidez decorra sem problemas e para que o seu futuro bebê nasça saudável, é decisivo avaliar a saúde dos pais no momento da concepção. A prevenção será sempre a melhor solução para que o seu bebê nasça saudável e por isso não se esqueça, não fume, não consuma álcool e drogas. Deverá também falar com o seu médico sobre todo e qualquer medicamento que queira tomar. Uma boa alimentação e bons hábitos de descanso podem ser determinantes na sua gestação. Qualquer relação sexual corre o risco de poder resultar numa gravidez indesejada ou na transmissão de algumas doenças, nomeadamente a sida, hepatite ou vírus do papiloma humano. A utilização de métodos contraceptivos como a pílula, o DIU, o implante ou outros são essenciais, sempre com o complemento do preservativo masculino ou feminino. Cuide da sua saúde, tenha uma vida sexual saudável e evite uma gravidez indesejada. O Viva Saúde de hoje termina aqui. Aproveite e visite o nosso blog, onde pode encontrar todas as informações do seu programa de saúde. Atualize e saiba quais os temas que iremos abordar e quem iremos convidar. Eu despeço-me e agora fico com um conselho muito especial. Viva bem, viva saúde! Olá, chamo-me Camané, sou músico profissionista. Tenho um conselho para si. Faça como eu, não abuse das gorduras.